Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Renata, eu moro em Arthur Longre de 2, Paulista. Não sei se vocês já ouviram falar. Faço parte, né, do coletivo Afronte, que é um coletivo de negros e negras que se formou na perspectiva do combate ao racismo, do protagonismo da juventude negra. Na verdade, não só da juventude, né, mas da população negra em si, fortalecendo os espaços, discutindo sim sobre o racismo, porque a gente entende que é importante, é uma pauta importante, uma bandeira de luta relevante. Porque por mais que algumas pessoas acreditam que não existe racismo, o racismo ele existe, ele é real, ele fere, ele mata, ele assassina, ele aniquila. Então a gente tá nessa luta, nesse processo, né, de estar discutindo, de combater e de fortalecer um ao outro, ou seja, fortalecer um preto, fortalecer uma preta, porque é extremamente importante, né, esse movimento. Quando o Gajop veio com essa proposta de oficina, né, online, diante da conjuntura, já que está acontecendo, né, sobre a questão do Covid-19, dessa pandemia, que a gente ainda não pode estar dando oficinas presenciais. Então tem essa nova perspectiva, essa nova estratégia de online, né? Se difere um pouco porque a gente não vai ter o contato direto com vocês, né? O contato visual, né? Essa troca. Mas dessa perspectiva de online, a gente vai tentar se adequar. Então vai ter momentos no vídeo que eu vou estar provocando vocês no sentido de fazer perguntas e vocês só precisam responder para vocês mesmos, mentalmente. Porque eu estou querendo tentar minimamente trazer uma coisa mais dinâmica, mais leve, né? Porque quando a gente faz oficinas online já tem essa diferenciação, né? Que a gente não tá nesse contato próximo, né? E a gente entende que o contato próximo, o contato humano, ele é primordial. Mas para não, vocês não ficarem desassistidos de ficar sem oficina, de dar continuidade a esse projeto, então foi esse modelo, né? Que esse modelo, no caso, é temporário e logo logo estaremos todos juntos. É, o tema que eu quis trazer foi. Eu tava pensando qual tema que eu poderia adequar, né? Pra gente estar discutindo. Então eu achei interessante falar sobre plano de vida para a juventude, porque abarca a idade de vocês, porque juventude compreende-se de 15 a 29 anos, e orientações para o mundo do trabalho, ou seja, o tema é plano de vida para a juventude e orientações para o mundo do trabalho, porque eu acho importante a gente falar sobre a questão do trabalho, porque principalmente nós jovens, né, tá nessa busca do primeiro emprego, da primeira oportunidade, tá começando a se inserir no mercado de trabalho, então eu acho importante também a gente trazer temas como esse. Vai ter momentos também no vídeo que eu vou estar olhando para baixo, porque eu fiz um pequeno rascunho, um resumo, para poder me guiar, para falar para vocês, para não perder o raciocínio. Então a escolha do vídeo foi essa, né? A escolha do tema, na verdade, foi essa, porque eu achei que tem algo para agregar, né, para vocês. Então, juventude, né? Já que o tema é juventude, por que juventude? O que significa juventude? Quando fala juventude para vocês, o que é ser jovem? O que vem na cabeça de vocês? Vocês podem responder mentalmente mesmo. O que é ser jovem? O que é ser juventude? Às vezes tem palavras que a gente até se confunde, né, na hora de explicar. Porque tem palavras que pode ser vários conceitos, né? Várias formas de enxergar, na verdade, essa palavra. Eu vou falar a partir do meu conceito, né? A partir do meu pensamento. Quando fala jovem, será que jovem só se resume a festa, a drogas, por exemplo? Será que é só jovem que consome álcool e outras drogas? Ou quer saber de festa, ou não quer nada com a vida, como algumas pessoas acreditam? Será que é só juventude? Será que é só jovem que erra, por exemplo? Então, gente, o que eu resumo? Quando falo sobre jovem, tá no processo de busca como qualquer outro ser humano. O que é um processo de busca? No processo de busca de tentar ser uma pessoa melhor, aprender com os erros, vai ter acertos, vai ter erros,
evoluir enquanto ser humano, porque você vai sair da fase da adolescência, vai passar na fase da juventude, para depois na fase adulta. Então, ser jovem não significa ser sinônimo, digamos, é, de relaxamento, você não quer, você não tem perspectiva nenhuma. Não é isso. É você estar nesse processo de cobrança, porque tem uma cobrança assim da sociedade quando é jovem. Ah, tu já fez o que da vida? Tu estás fazendo o quê? Tu conquistaste o quê? Tu tá na casa dos teus pais? Tu fez. Então tem essa cobrança. Então ser jovem é mesmo diante dessas cobranças todas que a gente tem, é tentar procurar o nosso lugar no mundo dentro dessa sociedade. Ou seja, ocupar nossos espaços. Se eu dou um passo e esse passo eu acabo errando nesse passo, eu vou dar outro e esse outro eu posso acertar e assim vai. Ou seja, ser jovem é estar nesse processo de conquistar o seu lugar, o seu espaço no mundo. É dizer, olha, eu existo, eu estou no processo de desenvolvimento, estou tentando melhorar. Vai ter momentos que eu vou errar, vai ter momentos que eu vou acertar. E assim é a vida, como qualquer outro ser humano. Vai ter momento que eu vou para as festas sim, vai ter momento que eu não vou querer fazer nada, que eu tô cansada. Vai ter momento que eu vou ter, como a gente fala, né, crise existencial. Por exemplo, quem sou eu? Será que eu tô indo certo? O que eu posso fazer para mudar? E é isso. Mas isso não é, inclusive, isso não é só, faz parte da juventude, não. Isso que faz parte, acho que do ser humano no geral. Então, ser jovem é ser ousado, eu acredito. Ser jovem é dar aquela famosa ditada, dar cara a tapa. É chegar lá e mostrar que tem garra, que tem força. Mas também vai ter momentos que ser jovem você dizer, ai, tô cansada. Porque até então é muita cobrança, muito peso, né? Que a gente lida diariamente. Então, ser jovem é sonhar também. É ter sonhos. É querer que esses sonhos possam ser realizados. Porque uma vida sem sonho, eu acredito que é uma vida vazia. Uma vida vazia que eu falo, não que você não tem perspectiva, é uma vida que você. Se você não tem nada para se agarrar, eu tenho um sonho, vou me agarrar a isso. Então sua vida fica um pouco sem sentido. Sem sentido. Não sei se vocês estão conseguindo me compreender. Então ser jovem é sonhar também. Sabe? Então, ser jovem tá nesse processo. Ou seja, é ter energia, né? Eu falei tanto sobre a questão de ser jovem, de sonho. Vocês sabiam que existe o Estatuto da Juventude? Existe como existe o Estatuto do Idoso, como existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também veio o Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude veio para trazer as questões da juventude que é relevante ser pontuada. E também sobre a questão dos direitos, também da juventude, dos direitos, deveres da juventude, como pessoas como indivíduos, pessoas que fazem parte da sociedade. Porque por muitas vezes a questão da juventude ela é invisibilizada, ou seja, as pessoas não enxergam a juventude. Associa a juventude a outras questões negativas, como por exemplo, por isso tem até uma música, né? Os jovens do Brasil não é levado nada a sério. Então vai mais desse movimento, né? Que quando eu falo sociedade, a sociedade é como um todo, né? As pessoas como um todo. Então o Estatuto da Juventude veio para isso, veio discutir as pautas que é importante para a juventude. Então eu anotei algumas coisas que tem no Estatuto. É só vocês colocarem na internet que o Estatuto da Juventude no Google que vocês vão ver todas as diretrizes, né? E eu achei umas coisas bem interessantes para poder trazer. De acordo com o Estatuto, juventude vai dos 15 a 29 anos. Então,
A juventude, o Estatuto da Juventude vai trazer sobre a questão do direito da cidadania, da participação social, da representação juvenil, vai trazer também sobre a questão do respeito da identidade e da diversidade dos jovens, porque a gente entende que o ser humano ele é diferente, tem suas particularidades, ninguém é igual. Então, no Estatuto traz isso, essa questão de respeitar a diversidade, né? Também tem também a questão dos jovens negros indígenas de conseguir se inserir nas universidades públicas através de ações afirmativas, como por exemplo, esses jovens, né, que vêm de escola pública, de ações afirmativas, como por exemplo cotas, que entende para diminuir as desigualdades sociais, porque por mais que as pessoas possam acreditar que existe meritocracia, que é aquele discurso que diz: se você se esforçar, você vai conseguir. Mas será que se eu me esforçar, só me esforçar, eu vou conseguir as coisas? Será? Nas condições da gente, no ambiente que nós estamos inseridos, será que é só se esforçar? Ou tem a ver com a questão de oportunidade? Eu acredito que não é só apenas se esforçar. Porque se fosse assim, tinha inúmeras pessoas inúmeras pessoas, principalmente da população preta e pobre, já com a condição bem legal, por exemplo. Se esforçar, sim, ok, com certeza. Mas também ter oportunidade para isso. Ter condições para isso. Aparecer uma chance, aparecer uma oportunidade que você se esforçou, mas vê uma oportunidade, você agarrou essa oportunidade e você conseguiu. Então, não é só se esforçar. Porque se a gente pegasse ao pé da letra, eu vou me esforçar, eu vou conseguir, teria inúmeras pessoas já na posição que gostaria de ter. Então, eu acredito que esse discurso da meritocracia, ele é um pouco, como é que eu posso dizer, equivocado, por exemplo. Então, no Estatuto da Juventude também vem dizendo isso, que é a questão das ações afirmativas para a juventude negra e indígena que vem de colégio público, para conseguir se inserir na escola, se inserir nas universidades públicas, por exemplo. Que você ficou na hora de fazer a inscrição, você faz a inscrição, você coloca a questão da cota e você vai concorrer com outras pessoas que também são cotistas, por exemplo. Também tem um estatuto para discutir assuntos relacionados a drogas, relacionado a sexualidade, relacionado aos direitos reprodutivos. São assuntos que são importantes para trazer para a juventude que está nesse processo de descobrimento, nesse processo de desenvolvimento. Então, de acordo com o Estatuto, temas como esse na escola é fundamental para o desenvolvimento da juventude, enquanto ser humano. Né? Eu acho que tá dando, né, para vocês me acompanharem. Falando ainda sobre juventude, vocês já ouviram falar sobre FOJUP? FOJUP é uma organização, né, de vários coletivos, de várias organizações da juventude que se reúnem para discutir pautas em prol da juventude, ou seja, para discutir melhorias que podem ser trazidas para a juventude, políticas públicas para a juventude, o que a juventude quer, o que a juventude precisa, o que a juventude precisa discutir. Inclusive eu participei do FOJU, que foi como se fosse uma assembleia não, mas um encontro, né? Um encontro entre os jovens que teve nessa juventude. Mas esqueci de até dizer, juventude significa Fórum da Juventude de Pernambuco. Então, teve um encontro dessa juventude em 2019, que sempre tem encontros durante o ano, né? Que é para discutir, para ver quais são as atividades que vão fazer ao longo do ano em prol da juventude. Então,
Eu acho que eu nem falei também. Desculpe, o Estatuto da Juventude foi criado em 2013, em agosto. Por isso, em agosto, sempre tem muitas atividades relacionadas à juventude. Ah, agosto da juventude. Qual o mês da juventude? É agosto, né? Que foi onde que foi criado. Então, quando for o Jupim, esse grupo que eu falei para vocês se reúnem, é justamente para você pensar quais são as atividades que vão desenvolver nos agostos da juventude. Não só no agosto da juventude, mas também durante o ano, né? E tem até um tema que trouxe também da juventude, foi o Jovem pelo Direito de Viver, que foi em 2016, que é falando sobre o extermínio da juventude negra. Porque quando fala sobre assassinato da população negra, a gente vê que qual é a maior parcela? Jovem. Jovem negro de periférico. Então, o FOJUP trouxe esse debate, essa discussão que é importante a gente falar. Que todo dia está morrendo jovem negro da periferia, todos os dias estão morrendo. Então não é simplesmente assassinato, é aniquilação, extermínio, ou seja, exterminar, é acabar mesmo, sabe? Então o FOJUP trouxe essa discussão, que eu achei bastante importante, como uma bandeira, uma pauta, uma bandeira de luta, que é importante a gente discutir. E falar de juventude é falar de trabalho também. Porque está nesse processo de busca do primeiro emprego, de tentar se inserir no espaço do mundo do trabalho. Onde é que está esse jovem no trabalho? Quais são as ocupações desses jovens? Então, falar em trabalho é também trazer essa relação. E falar em trabalho, para vocês, o que é trabalho? Quando fala trabalho, o que vem na cabeça de vocês? Podem pensar e responder para vocês mesmos. O que é trabalho? Uma palavra tão simples e ao mesmo tempo carregada de vários sentidos, né? Afinal, há vários tipos de trabalho. Será que o animal executa, por exemplo, aqueles animais do circo, por exemplo, o macaco, o, os golfinhos que fazem aquela performance, aquelas apresentações para entreter o público, aquilo pode ser visto como trabalho? Eles estão fazendo aquelas atividades para mostrar para as pessoas, né? Como teatro, digamos. Será que é um trabalho? Vocês acham? O João de Barro, que vai construir a casinha dele. A abelha, que vai fazer o mel, né? A produção do mel, que faz aquela... Tipo, como se fosse uma casinha, né? Que eu acho que é colmeia que fala, né? Será que também é um trabalho? As formiguinhas que vão fazendo aquele formigueiro, uma por uma, vai montando as coisinhas, tudinho direitinho. As alimentações, fazer o estoquinho de comida para quando chegar o inverno tá lá abrigadas. Será que é um trabalho? Inclusive associa, né? A formiga ao trabalho, né? Que é de folhinha em folhinha que elas estão trabalhando. As pessoas que falam, né? Que eu estou tentando dizer. Vocês sabiam que trabalho só quem faz é o ser humano? É a pessoa humana? Trabalho são atividades que eu vou pensar e executar. Ou seja, são atividades, são ações que o ser humano executa para seu próprio sustento. É construir um objeto e desse objeto usar esse objeto, depender desse objeto, por exemplo. O animal ele já nasce predeterminado a executar determinadas coisas. Por exemplo, a abelha já nasce pré-determinada, ou seja, já é genética de vai nascer, vai fazer a questão do mel, tudo direitinho. O João de Barro vai nascer, vai se desenvolver, vai construir aquela casinha. Mas em nenhum momento o João de Barro vai pensar, não, vou construir minha casa como? Hein? Vou botar uma cerâmica aqui, vou botar uma porta ali. Não. Ele já automaticamente já nasce já para fazer isso. Os animais do circo, eles são treinados para isso. Eles não vão pensar, não, eu vou fazer mais desse jeito, porque eu fazendo desse jeito vai ser em menos tempo. Eu vou fazer assim porque fica melhor. Não. Eles foram treinados.
E muitas vezes é dolorido, porque às vezes ficam sem comer para poder fazer aquela determinada performance para entreter o público. Então não é um trabalho. Trabalho é a categoria humana de você pensar e você executar. Por exemplo, isso daqui eu ganhei para esse aniversário. É como se fosse um dinheiro. Tem esse buraquinho aqui que você coloca o dinheiro. E aqui é a imagem de maquiagem. Que quando ficar com determinada quantidade de dinheiro, eu vou tirar para comprar maquiagem. Tem vários desses. Tem uns que é de maquiagem, uns que é de viagem. São que eu vou juntar dinheiro para determinado fim. O design do ser humano que vai pensar isso. Vai pensar, vou fazer um design assim, preto, vou botar o que ela vai gastar com dinheiro, vou fazer isso. Então, trabalho é proveniente do ser humano. Eu quis trazer essa discussão de trabalho porque acho que é importante a gente entender essa relação de trabalho, sabe? Falando de trabalho, há vários tipos de trabalho. Eu vou falar só alguns que é mais comuns que a gente traz, né? Que a gente observa, que é o trabalho voluntário, que é aquele trabalho que você escolheu livremente executar, aquele trabalho social, por exemplo, as igrejas que fazem esse trabalho, que é sem nenhuma remuneração em troca. Por isso se chama trabalho voluntário. Tem o trabalho formal, que é da CLT, que é de carteira assinada, como falam, né? Que é com 13º, férias, entre outros. Tem o trabalho informal, que pode ser o trabalho autônomo, que não tem registro na CLT, que fala na carteira de trabalho, mas é um tipo de trabalho. E também há novas formas, novas configurações de trabalho, que é o que está mais evidência aqui no mundo, principalmente agora, depois dessa pandemia, que é os aplicativos de comida, né, do iFood, entre outros, que é a questão do Uber também, são as novas configurações de trabalho. São trabalhos precarizados no sentido de que não tem nenhuma garantia, no sentido, nenhuma proteção. Para se sofrer acidente, não vai ter nenhuma cobertura em relação a isso, ou alguma, como é que eu posso dizer, algum benefício em relação a isso, por exemplo. Mas são as novas configurações de trabalho que a gente vai se moldando de acordo com o tempo, né? Para ter sua própria subsistência, seu próprio dinheiro, seu próprio salário, né? Então são as novas configurações de trabalho, são esses aplicativos, né? Na internet, de Uber, entre outros. Tem também a questão do jovem aprendiz, que é uma nova... não é tipo de trabalho, mas é uma forma de trabalho, que é dos 14 a 24 anos, né, do jovem aprendiz, que está regulamentada por lei. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem várias empresas que pegam jovem aprendiz, né, que é nessa questão, que entende que o jovem está nesse processo de busca do primeiro emprego. Então é uma oportunidade para a juventude, para os jovens se inserir nesses espaços, né? Eu vou destrinchar com mais detalhes sobre a questão do jovem aprendiz, porque abarca a idade de vocês e é bastante importante, né? Então, essa questão desse primeiro emprego. Então, para ser jovem aprendiz, você tem que estar estudando, e se você não estiver estudando, você tem que estar cursando algum ensino técnico, por exemplo. Aliás, no ensino técnico, isso é estágio, desculpa, deixa eu repetir. Para ser jovem aprendiz, você tem que estar na escola, e se você terminou ou na escola, ou terminou o ensino médio, mas tem que ter entre 14 a 24 anos. Entendeu? Se você não terminou o ensino, você tem que estar estudando para poder participar dessa vaga de jovem aprendiz. Então já é uma forma, já é uma possibilidade também de se inserir no espaço do mundo do trabalho. Então, quando a gente está nesse processo de trabalho, é importante ter o RG, ter o CPF, ter a carteira de trabalho. A primeira via do RG ela é gratuita, a carteira de trabalho também é gratuita, o CPF também. A segunda via do RG, que se você perdeu ou se você não tem mais, você pode estar entrando no próprio site da Receita Federal e tá retirando a segunda via. Você paga uma taxa de, acho que acredito, no máximo R$ 24 agora, para tirar a segunda, terceira, quarta via em diante. Tudo isso que eu tô falando também eu vou enviar também um textinho que é explicar, né, os sites que eu vou falar, como faz para se inscrever. Eu vou estar explicando isso também direitinho e vão ser socializados, vai ser distribuído entre vocês, né,
para vocês ter a ciência já, né, de como faz as coisas, né? Então, é importante ter as suas documentações civis, né? Porque quando vai se inserir no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, vai pedir a sua documentação. Então, é importante já ter guardadinho, já ter seu currículo. Não precisa se preocupar assim, eu não tenho muita coisa no currículo, eu nunca trabalhei, nunca trabalhou no sentido de ter alguma coisa fichada, por exemplo, para poder comprovar. Mas a partir do momento que você assiste uma palestra, por exemplo, que gera um certificado, você já pode colocar no currículo. Uma oficina que você participou, que você escutou, você já pode colocar no currículo. Que são atividades complementares, que isso é importante também. Quando o jovem está nessa busca do primeiro emprego, as empresas sabem que, como é o primeiro emprego, as empresas sabem que você não tem muita experiência ou não tem experiência. Então, elas sabem. Então, não precisa ficar com medo. Não tenho nada no meu currículo. Mas é importante, pelo menos, você construir seu currículo, né, do que você já fez. Você ter essa elaboração de currículo. É importante também. Então, inclusive a carteira de trabalho, esqueci de dizer, a carteira de trabalho ela é digital agora, mas também você vai entrar no site também. Nessa globalização, tudo agora é digital, né? Então, complica muito, porque a gente entende também que existem pessoas que não têm acesso à internet. A gente também precisa falar sobre isso, né? Infelizmente, as pessoas não têm. Então, é isso que eu falo logo no início. Será que essa questão da meritocracia ela é válida? Por exemplo, eu tenho acesso à internet, mas o meu colega não tem acesso à internet. Então, será que se aquele meu colega se esforçar, ele vai conseguir? Ou ele, pelo menos, ele também tem que ter minimamente uma oportunidade, por exemplo, de acesso à internet, por exemplo. Estou dando um exemplo bem plural para vocês entenderem que as oportunidades são diferentes para poder competir. E a gente também a gente também competir com o outro. Por exemplo, a gente tende a ficar, poxa, tá fulano, tem tal umidade, já tá aí, já tá aquilo, já tá fazendo isso. Mas é isso que eu falei pra vocês, as oportunidades são diferentes. Então é importante, quando vocês tiverem a oportunidade, nem mínima que for, ou uma pessoa mais velha, ou um colega que tem como é que fala, um papo legal, que tem uma certa experiência, você colar junto, você chegar junto, por exemplo. Um exemplo, seu amigo tá saindo, por exemplo, vou levar meu currículo, apareceu uma oportunidade de trabalho em tal canto. Você escutar, oxe, vai trabalhar, vai levar onde? Hoje deixa eu ir contigo, não sei o quê. Então, isso já são as oportunidades também. Pouquinho, mas já são oportunidades que a gente pode estar se agarrando, né? Então, tem uns sites também de jovem aprendiz que vocês podem estar se inscrevendo. Vocês podem até pedir ajuda a outras pessoas também, né? Os agentes que depois vocês podem estar se inscrevendo, né? Quando vocês passarem desse processo, né? Dessas medidas. Tem o CIEE, já ouviram falar? É Centro de Integração Empresa-Escola de Pernambuco, que tem a parte de jovem aprendiz, que é de 14 a 24 anos, tem a parte de estágio, que estágio é independente da idade. Estágio se você estiver fazendo a faculdade, ou estágio se você estiver fazendo algum cursinho técnico, você pode ir lá se candidatar para se inscrever. Para tentar, porque você vai lá, você cadastra o seu currículo, você tenta e você espera eles entrarem em contato, ou todo dia, às vezes, não todo dia, mas quando surgir a vaga e você já vê, você já pode se candidatar para ter aquela vaga. Você já pode, sei lá, se inscrever, por exemplo, eu quero. Aí depois vão marcar para fazer entrevista, tudo direitinho. Tem a Expro, que é Ensino de Social Profissionalizante, que tem a turma de FMT, que é Formação para o Mundo do Trabalho, que é de 14 a 22 anos. E tem também a parte de Jovem Aprendiz, que é de 14 a 24 anos. E a Expro também eles trabalham também com pessoas que vieram do socioeducativo também. Então já é importante quando vocês saírem, né, desse processo, vocês entrarem também em contato, botar lá na internet Expro, ESPRO. Lá também eles oferecem cursos gratuitos também para as pessoas que vieram do social educativo, para uma oportunidade de trabalho também. Eles têm tem esse setor também, tem essa área também. Inclusive, isso que eu tô falando para vocês, vou repetir novamente. Eu digitei tudinho, como é que faz, e para mandar para vocês, né? Então, também são oportunidades que são tanto o CIE como a Expro, é gratuito,
é uma escola, digamos, de qualificação profissional gratuita, que você pode fazer curso, você pode se candidatar para vaga de estágio ou vaga de trabalho. Então, isso que eu estou falando para vocês são possibilidades, né? Como eu disse para vocês, o que é uma vida sem sonhar? Para mim, sonhar é tentar. Então, que a gente possa estar tentando, né, todos os dias. Possa estar tentando, possa estar buscando, possa estar procurando. E isso é fundamental. Eu ainda vou falar também sobre a questão do plano de vida, de como é que vocês podem estar construindo o plano de vida. Mas ainda dando continuidade sobre a questão do jovem aprendiz, como eu falei, sempre falo, é uma possibilidade, né? É uma alternativa, na verdade, de vocês conseguirem se inserir, né, no mercado de trabalho. Vocês têm um curso de qualificação, de vocês estudarem, né, de participarem dos processos, de participarem desse movimento. Tem também a questão do EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, que tem o processo de alfabetização para aqueles jovens que não conseguiram estudar no ensino regular, né, manhã, tarde, não conseguiu terminar ou concluir. Tem esse educação de jovens e adultos que pode estar procurando no município de vocês, né? É, tem algumas escolas que têm essa educação, né, de jovem e adulto. Inclusive, a educação de jovem e adulto, ela também é uma pauta que também está dentro do Estatuto da Juventude também, como algo que é um direito que é para ser efetivado para a juventude. Mesmo a gente sabendo que por muitas vezes os direitos da gente são negados, né? Mas é importante, por isso tem pessoas e também é importante estar nessa luta, né? De garantir os nossos direitos todos os dias. Plano de vida. Eu tava vendo como é que eu posso fazer um plano de vida. Inclusive, eu até tenho um plano de vida que eu fiz para mim. O plano de vida vocês podem estar adequando ao que vocês querem, ao que vocês acham que é importante e relevante para vocês. O plano de vida, eu fiz só algumas perguntas que vocês podem estar fazendo. Vamos dizer que é uma tarefinha de casa, por exemplo, que vocês podem estar construindo, que é para vocês até mesmo ter um norte, uma orientação. Quem não tem, tem dificuldade com a escrita, vocês podem até fazer colagem de fotos, que depois vocês podem explicar, ou vocês podem socializar entre si, vocês podem estar conversando. Pode até fazer colagem de fotos e depois vocês podem explicar entre si, pode explicar a outra pessoa o que aquilo representa para vocês. Para fazer um plano de vida, eu também enviei as perguntas também, né? Quando for mandar esse vídeo, também vou enviar essas questões que eu falei, comentei com vocês. Ao plano de vida, vocês podem colocar informações, por exemplo, no papel, seu nome, sua idade, até que série você estudou, a sua composição familiar, com quem você mora. Você pode estar falando também qual o seu sonho, o que vocês têm feito para alcançar esse sonho. Como é que vocês estão caminhando para alcançar esse sonho? O que vocês pretendem fazer para alcançar esse sonho? Vocês já realizaram alguma atividade remunerada? Vocês já realizaram, já fizeram algum tipo de trabalho que teve uma renda desse trabalho? Como foi esse trabalho? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Ou se vocês nunca trabalhou, mas vocês têm interesse de trabalhar em qual área que vocês acham que seria mais importante para vocês? A habilidade. Quais são as suas habilidades? E como você pode se destacar? A habilidade é uma característica que você tem positiva que te beneficia. Por exemplo, uma pessoa que tem uma habilidade de pegar as coisas muito rápido. É uma característica muito positiva. Porque você pegar essa coisa de você conseguir pegar as coisas muito rápido e você conseguir se desenvolver as coisas muito rápido. Então, isso é uma habilidade. A habilidade você pode ser adquirida, ou seja, se eu sou uma pessoa que eu vou começar a ler muito, vou ler, vou estudar, vou fazer, vou. No final, você pode desenvolver uma característica de uma habilidade de eu consigo ler muito rápido. Você pode me dar um texto, eu leio muito rápido. Então, foi adquirida.
ou você já pode ter nascido, digamos, com essa habilidade, como por exemplo que as pessoas associam a habilidade com o dom, né? Quando eu fui fazer algumas atividades aí, presencial, né? Aliás, em algumas unidades, eu vi que tinha adolescentes, jovens que sabiam desenhar muito bem. Isso, o desenho é uma habilidade. Você fazer um desenho, você pode até aperfeiçoar. Então, qual é a área que você poderia fazer para desenvolver essa habilidade? Se for construção civil, pode ser engenharia, pode ser arquitetura, fazer aqueles desenhos, por exemplo. Então, qual é a habilidade de vocês? Para vocês, o que vocês acham que vocês sabem fazer de melhor? Que só beneficia vocês? Inclusive, teve uma das unidades também, da feminina, que eu vi que teve uma menina que ela tinha muito. Que eu percebi que ela tinha uma habilidade de se posicionar, no sentido de falar. Quando estava na roda de discussão, ela falava o pensamento dela, o que ela queria. Isso é uma habilidade, isso é uma característica incrível. Não estou dizendo que tem pessoas que são tímidas, não têm nenhuma habilidade, mas que as pessoas que são tímidas podem, por exemplo, ter uma habilidade de escuta, de saber ouvir muito bem. E voltando, né, ao que eu falei, eu vi que essa menina tem uma habilidade incrível de gesticular, gesticular verbalmente, de se expressar. Então isso é uma habilidade muito, muito fundamental, principalmente para o trabalho. De você desenvolver a sua fala, de você falar, de você ser ágil, de você fazer as coisas. É uma habilidade que você só tem você tem que aperfeiçoar mais ainda. Você só tem que como é que eu posso dizer? Melhorar ainda mais, por exemplo. É uma habilidade que é incrível. Né? Tem vários tipos de habilidade. Então, quais são as habilidades de vocês? Quais são os pontos positivos e negativos? E como que vocês podem melhorar isso? Por exemplo, meu ponto positivo é que eu sou uma pessoa organizada. Eu acho que a organização é fundamental, né? Eu vou fazer o que durante o dia? Vou pegar isso, vou fazer assim, vou esquematizar. Então, isso é um ponto positivo legal. Meu ponto negativo é que eu às vezes sou muito ansiosa. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu fico logo ansiosa. Ai, será que vai dar certo? Será que vai fazer isso? Mas eu tô tentando melhorar. Eu tô tentando, mesmo com medo, eu vou lá, vou fazer. Eu tô tentando respeitar o meu tempo. Eu sou ansiosa, eu tenho muito, às vezes eu comparo muito com o outro. Se me der uma atividade, dê uma atividade da pessoa e a pessoa terminar primeiro que eu fico, caramba, eu não vou fazer isso não, é. Meu Deus, a pessoa já terminou e eu ainda tô nessa. Então é um ponto negativo meu que eu fico me comparando, fico muito ansiosa, mas eu tô tentando melhorar isso. Então, qual o ponto positivo e qual o ponto negativo de vocês? E se for negativo, o que é que vocês têm feito para melhorar para vocês, né? E como é que vocês se enxergam daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos vocês querem estar como? Bom emprego? Um casamento? Cada um tem sua escolha. Uma formação? Daqui a 5 anos, o que é que vocês pretendem para vocês? Então, plano de vida é isso, gente. Essas perguntas vai ser enviada também, viu? O plano de vida é isso, é você construir como se fosse um diário. E eu acho importante que vocês, às vezes, vocês vão colocando coisas que vocês nem percebem. Eita, é isso, meu sonho é esse, eu nunca imaginei. Então é importante ter essa construção, ter esse plano de vida. Eu acho muito interessante isso. Tem uma música de Racionais que eu acho incrível, A Vida é um Desafio, que vocês provavelmente conhecem, né? Que quando a gente é negro, né? Diz assim, quando a mãe fala pro filho, né, que você é negro, você tem que ser melhor 2 vezes, é porque tá nesse processo, né? Dessa construção da vida, da sociedade, que conduz que a gente tem que ser melhor. Quando eu tô falando muito preto, a gente, porque a maioria dessa população é negra, né? Então, desse perfil. Então, é ser melhor 2 vezes é nesse sentido de entender que o racismo existe, é entender que fazem parte da relação, né, social, e que é julgado e que é questionado todos os dias. Então, ser melhor 2 vezes é nesse sentido. Não que a gente tem que ser melhor 2 vezes. É no sentido de como a música diz, né? É que como já nasce condicionada a isso. Eu tenho que provar que eu sei das coisas quando você é preto, né?
E também tem uma música que, nessa mesma música, fala sobre sonho, né? Que sonhar é possível. Então, sonhar é possível, basta acreditar.